Fazer terapia é muito bom. Nossa, todo mundo deveria fazer terapia. Provavelmente você já ouviu alguma dessas frases, e se você nunca fez terapia, talvez você tenha se perguntado por quê? O que tem de tão especial assim na terapia? E é isso que eu vou te explicar hoje. Meu nome é Bruna Chagas, eu sou psicóloga formada pela PUC aqui do Rio de Janeiro, e hoje eu vou te explicar o que é fazer terapia. Lembrando que aqui no Brasil existem diversas abordagens na psicologia para você fazer uma psicoterapia. E a minha abordagem é a terapia cognitiva comportamental. Então a minha explicação vai ser baseada nela, na TCC. Outros psicólogos que trabalham com outras abordagens vão entender o seu funcionamento de uma maneira diferente. A principal premissa da TCC é que as situações que você vive não determinam a forma como você se sente e a sua reação, e sim a forma como você interpreta essas situações. Ou seja, o que você pensa do que aconteceu é o que vai influenciar no que você sente e no que você faz, na ação que você toma diante do acontecido. É muito comum a gente culpar as situações pelas nossas reações e pelos sentimentos. Ah, eu fiquei com raiva por causa daquela pessoa, por causa daquilo que aconteceu. Mas muito provavelmente eu fiquei com raiva por causa do meu pensamento sobre aquele acontecido. Então, antes de eu reagir, eu interpretei aquela situação, eu tive um pensamento automático que é muito rápido, que muitas vezes a gente nem se dá conta e que vai influenciar essa sensação que eu vou ter, o sentimento e a reação, o comportamento também que eu vou ter diante daquela situação. Se não fosse isso, todas as pessoas iriam reagir da mesma forma diante de situações parecidas, quando na verdade as pessoas reagem de formas muito diferentes diante de uma mesma situação. Provavelmente você consegue pensar em vários exemplos disso. E você tem alguma ideia do porquê que isso acontece? O que faz pessoas reagirem de formas tão diferentes diante da mesma situação? A verdade é que ao longo da nossa vida, aproximadamente dos 0 aos 12 anos, a gente desenvolve crenças em relação a gente, às outras pessoas e ao nosso futuro. Essa é uma forma do nosso cérebro economizar energia, já tendo ideias pré-estabelecidas das situações. E essas crenças, elas vão influenciar a forma como a gente interpreta essas situações que a gente vive na vida adulta. Bruna, isso é algo ruim? Não necessariamente. O problema é que muitas pessoas desenvolvem crenças muito rígidas e muito disfuncionais em relação a si ou às outras pessoas, que acabam gerando sintomas físicos, acabam gerando sentimentos muito desagradáveis e muito desconfortáveis, que fazem essa pessoa não conseguir lidar bem com as situações, não ter um funcionamento funcional. Você não consegue agir de forma racional de acordo com seus objetivos por conta dessas crenças distorcidas que você desenvolveu ao longo da sua vida. A grande questão é que a gente não tem consciência dessas crenças. Na maioria das vezes, a gente nem se dá conta de que elas estão ali. A gente só se dá conta dos sintomas que a gente tem quando você sofre de ansiedade, um coração acelerado, uma mão suando, uma crise de ansiedade, ou uma falta de motivação para fazer as coisas. A gente consegue ter consciência desses sentimentos e comportamentos que estão mais na superfície, mas as crenças que estão mais profundas a gente muitas vezes não consegue acessar até a gente começar a fazer terapia. E é aí que entra a função da terapia e o porquê que é tão bom e talvez todo mundo devesse fazer terapia. Porque é lá que você vai identificar e entender quais são as crenças que influenciam a sua forma de enxergar o mundo e a raiz desses comportamentos disfuncionais que você tanto queria parar de ter e não consegue, porque você não consegue controlar e não consegue mudar as suas crenças de infância. Um psicólogo que trabalha com a TCC, ele é treinado para identificar, tem técnicas para a gente identificar as suas crenças, para você conhecer o seu funcionamento e, a partir disso, mudar, reestruturar. Porque da mesma forma que você não nasceu com essas crenças, você desenvolveu elas ao longo da sua vida, a gente consegue modificar essas crenças através de mudanças comportamentais. Tanto mudando o pensamento, fazendo você perceber e interpretar as situações de uma forma mais funcional, mais interessante, mais realista,
como também tendo comportamentos mais funcionais que estão de acordo com seus valores e com os seus objetivos de vida. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa calibração, essa adaptação sem uma ajuda profissional. E essa é a minha função como psicóloga, te ajudar a ajustar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos para que você tenha uma vida plena e funcional. E é por isso que fazer terapia é tão bom.